Hoje, né, vou recomeçar a fazer meus vídeos depois de uns 4 meses sem colocar um vídeo aqui, né? Depois de 7 meses ter parado de fazer meus vídeos frequentemente aqui, porque assim, gente, olhem, quando eu vinha gravar aqui, eu tinha uma vida espiritual muito ativa com Deus, sabe? E durante esse tempo, esses 7 meses, eu passei por um processo muito difícil na minha vida, certo? Que foi um processo de divórcio, de separação. Se vocês repararem os cenários que eu gravava e os que eu vou começar a gravar e os que eu gravei durante uns meses atrás, você vai ver que é um cenário diferente, né? Porque eu sempre gravava lá na minha cozinha, ou no meu estúdio, ou no quarto que eu fazia minhas orações. E agora você vai notar que o ambiente é diferente, o lugar é diferente que eu gravo meus vídeos, né? Gravava muito da bancada da minha sala. Porque, gente, eu me separei, passei por um momento muito atormentado na minha vida, muito atribulado. Vim morar em um lugar distante da escola dos meus filhos e entre outras coisas que se passaram durante esse tempo. Eu perdi um pouco o rumo, a direção, sabe, do meu caminho. Passei por um momento muito difícil. Foquei minha vida em outras coisas, certo? Eu fiz um novo canal, onde nesse canal eu fazia vlogs, né, do meu dia a dia, como tava sendo e tal. E eu acabei, gente, deixando muito esse canal aqui de lado, até um mês mais ou menos atrás, que Deus me incomodou, né? Deus me incomodou, me mostrou que eu tava muito distante, que a minha rotina das outras coisas que eu estava fazendo estava tomando totalmente o meu tempo com ele. A minha rotina aqui já é uma rotina muito, muito puxada, sabe? E mais as outras coisas que eu coloquei na minha vida. E com isso, gente, eu passei esse tempo sem gravar, certo? Mas hoje eu senti o desejo no meu coração de gravar hoje pela manhã, né? Depois que eu me reconciliei com Deus, que eu tô passando mais tempo em oração, orando durante as madrugadas, que isso era um hábito meu que eu tinha perdido, né? De estudar a Bíblia, de estar sempre lendo um livro. Foi hábito, gente, que quando eu passei pra cá, morar aqui, depois dessa minha mudança de vida, eu parei mais, né? Eu passei uns 3 anos seguidos de muito sofrimento no meu casamento. E com isso, gente, eu acho que esse sofrimento fazia eu buscar mais, eu estar mais firme ali na presença, eu estar mais quebrada diante de Deus. E quando eu me vi livre disso, né, eu comecei a mudar a direção dos meus objetivos, fui querendo outras coisas pra minha vida, né? E aí, gente, eu perdi o foco, né? Eu perdi o foco das coisas de Deus, sabe? Mas graças a Deus, Deus me trouxe de volta. E hoje, durante a manhã, Deus me deu uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim: sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Eu ia ler todo o capítulo, já peguei ler. Eu ia ler todo o capítulo, só que Deus só me permitiu eu falar sobre essa passagem. O tempo de nascer e o tempo de morrer. Porque, gente, até o nosso nascimento, até a nossa morte, a gente passa por um grande processo na nossa vida. Um processo de dor, de sofrimento, de alegria, de felicidade, né? De ganhos, de perdas. A gente passa por um processo de casamento, de separação, de divórcio. A gente conhece pessoas entram na nossa vida, pessoas saem da nossa vida, pessoas continuam na nossa vida, né? A gente que é mulher passa pelo tempo da gestação, passa pelo tempo do nascimento, o tempo que a gente cuida de nossos filhos ali, o tempo que nossos filhos crescem, a gente vê eles indo embora, eles partindo, eles fazendo a vida deles. Então, até chegar à morte, a gente passa por vários processos. Como no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 todo, vai falar que vai ter tempo que a gente vai guardar, vai ter tempo a gente vai lançar fora, tempo a gente vai rasgar, tempo a gente vai costurar, tempo a gente vai sorrir, tempo a gente vai chorar, tempo a gente vai prantear, tempos a gente vai pular de alegria. Tudo tem um tempo na nossa vida. E até chegar à nossa morte, a gente passa por todo esse tempo. E o que eu acho mais lindo é que durante todo esse tempo, durante todo esse processo, Deus, ele cuida de nós. Ele não nos abandona no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de ganhos, no momento de perdas, né? No momento do nosso casamento, no momento do nosso divórcio,
no momento do nascimento do nosso filho, né? E entre outras coisas, em todo o momento, Deus está conosco, cuidando de nós, né? Eu tive uma prova viva, gente, no que eu vinha passando. Eu gravava aqui pra vocês, eu nunca falava da minha vida pessoal, mas muitas vezes eu vinha gravar aqui pra vocês, meu rosto tava inchado. Quem me acompanha aqui sabe, que assiste meus vídeos, meu rosto inchado, meus olhos vermelhos, porque eu tinha acabado de vir de horas de oração, né? De joelho no chão, de cara no pó, de total sofrimento, de coisas que eu vinha vivendo. E eu vi todo o cuidado de Deus até me trazer aqui nesse lugar. Todo o cuidado de Deus para me sair desse processo, né? Sem enlouquecer, né? Porque o processo foi duro, foi muito duro. Se Deus um dia me permitir, eu contarei minha história aqui nesse canal. Então, o processo foi duro. E durante todo esse processo, Deus esteve comigo e eu estive aqui com Ele, sabe? Mas durante um tempo, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, eu me distanciei muito de Deus devido à rotina, que lá na casa onde eu morava era uma casa que tinha 9 vãos. E essa casa, quando eu vim morar aqui, tinha 2 vãos para atender toda a minha família. Agora que a gente está crescendo, tá ajustando, tá construindo. Mas assim, eu passei por construção, precisei tirar uma habilitação, eu preciso levar minhas filhas na escola, pegar. Então toda essa rotina acabou mexendo com o que eu tinha de mais importante, que era a minha vida espiritual, que era a minha rotina com Deus, meu momento com Ele. Então assim, gente, eu falo hoje para vocês que Deus, Ele é maravilhoso. E não existe versos, né, que possa descrever a sua grandeza, a sua bondade, a sua soberania. E o mais lindo de tudo que Deus tem feito na nossa vida e que Ele continuará fazendo é que as misericórdias dele se renovam na nossa vida a cada dia, sabe? Muitas vezes a gente, como filho pródigo, pede o que a gente acha que é nosso de direito e parte, e mesmo assim a palavra do Senhor vai dizer que o Pai aguarda a nossa volta. Às vezes, né, a gente se perde como a dracma perdida, e mesmo assim mostra que aquela mulher varreu toda a casa, ali mostrando, né, como Deus procura e aguarda por nós e se alegra, né? A dracma perdida é a alegria, né? E aquilo que estava perdido ser achado, né? Quando você vai lá para a parábola da ovelha perdida, você vai ver que ali o pastor deixou as 99 em um lugar seguro e retornou para encontrar aquela única que tinha se perdido. Então esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. Não é um Deus de julgamento, não é um Deus de apedrejamento, não é um Deus de religiosidade, não é um Deus que julga, que maltrata, que pisa, que humilha. É um Deus que traz de volta, é um Deus que se alegra, é um Deus que, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos erros, Ele morreu por nós, Ele entregou o seu Filho por nós, né, para que a gente pudesse ter vida, né? Então é desse Deus que eu venho aqui falar. É desse Deus que eu passei anos aqui pregando, falando sobre o amor e a grandeza dele. E a minha vida é uma prova viva do quanto Deus, Ele é Pai, Ele é zeloso e Ele é cuidador. Porque, gente, eu tive em um cenário de morte, eu tive em um cenário de enlouquecer, eu tive em um cenário de tudo de ruim. Era o que as pessoas que me conheciam via através daquela vida que eu estava levando. Mas Deus me tirou, né? Como tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro da fornalha, sem cheirar a fumaça, Ele também me tirou. Então eu tenho que honrar e glorificar o nome dele todos os dias na minha vida. Amém?